Na semana passada, a taxa Selic sofreu uma queda depois de vários meses e atingiu a sua mínima história de 6% ao ano. Com isso, os investimentos em renda fixa eles estão cada vez menos atrativos, principalmente aqueles indexados à taxa Selic ou mesmo ao CDI. E isso abre uma oportunidade ou até mesmo uma necessidade de se investir em renda variável. E sempre quando eu falo de começar a investir em renda variável, minha recomendação é comece por fundos imobiliários. Por quê? Porque geralmente esses ativos têm pouca volatilidade, não tem tanta variação do preço, nem para mais, nem para menos. Então, para aquelas pessoas que estão começando, ficam um pouquinho mais tranquilas, te dão um retorno muito bom. Agora, existem vários fundos com rentabilidade, inclusive acima da própria taxa Selic, e ainda tem a isenção do imposto de renda sobre esses pagamentos de aluguéis, sobre esses dividendos. Então, se você quiser saber mais sobre esse tipo de aplicação, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que rendem mais do que a taxa Selic. Então fica comigo até o final, que é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Opa, Rafael Seabra aqui do queroficarrico.com e nesse vídeo eu quero compartilhar com você 3 fundos imobiliários que rendem mais do que a taxa Selic. Desde já eu já falo o seguinte, isso não é uma recomendação de investimento, mas são 3 fundos que eu considero que são muito bons e que inclusive eu tenho em carteira, tá? É importante deixar isso bem claro desde agora. E se esse vídeo é um vídeo que você já vem esperando há muito tempo, já clica no like, já deixa o teu curtir aqui embaixo, que é uma forma de você impulsionar esse grande projeto de educação financeira. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, depois clica no sino, porque assim você ativa as notificações e não perde nenhum dos próximos vídeos. Antes de falar exatamente quais são esses 3 fundos, eu vou fazer uma explicação bem rápida, tá? Sobre quais são os tipos de fundo imobiliário. Se você quiser saber mais sobre fundos imobiliários, eu tenho um vídeo que explica exatamente essa categoria de investimento, para você entender mais, que esse não é o objetivo desse vídeo. Então aqui em cima eu vou deixar um balãozinho com um vídeo só sobre fundos imobiliários, para você entender quais são as vantagens e desvantagens, comparação entre investir no imóvel e investir em fundos imobiliários, como eles funcionam, tudo está no vídeo que está aqui em cima. Basicamente, existem 3 tipos de fundos. Isso é uma categoria bem abrangente, vamos dizer assim, tá? São 3 tipos. O primeiro deles são os fundos de tijolo, que de fato investem em imóveis. São fundos imobiliários que investem de fato em imóveis mesmo, em imóveis comerciais, empresariais, hospitais, shopping centers, galpões logísticos. Então existem fundos que investem de fato em imóveis, que é o que a gente chama de fundos de tijolo. O segundo tipo são os fundos de papel, que são aqueles fundos que investem em ativos financeiros atrelados ao mercado imobiliário, como por exemplo o CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, que é um certificado que compra um recebível imobiliário, sei lá, de um banco, e esse é um tipo de investimento, CRI. Você inclusive pode adquirir ele como investidor qualificado. Pode ser LCI também, enfim, são ativos financeiros relacionados ao mercado. É o que a gente chama de fundos de papel. E terceiro tipo de fundo, que esse aqui é bem abrangente, que são o quê? Os fundos de fundos imobiliários. São aqueles fundos que o gestor, o administrador do fundo, ele escolhe bons fundos, ele faz toda uma diversificação e escolhe bons fundos para você não ter que ter esse trabalho. Então são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Então seriam esses fundos de fundos. Então, de uma maneira bem geral, seriam esses 3 tipos de fundos. Óbvio que existem alguns que são mistos, que investem em papel, mas tem uma parte também em outros fundos imobiliários. Mas de maneira geral, esses seriam os tipos dos fundos imobiliários. A partir de agora, eu quero compartilhar com você 3 fundos imobiliários que têm tido rentabilidade acima da taxa Selic e que pode ser uma ótima alternativa para quem quer investir. Que fique bem claro, antes mesmo de eu compartilhar esses fundos, isso não é uma recomendação de investimento. São apenas fundos que eu entendo que são bons fundos e que eu inclusive tenho em carteira, mas eu não estou recomendando para você investir, estou recomendando para você analisar e tomar a sua decisão por conta própria. Dito isso, vamos dar uma olhada agora nos 3 fundos que eu separei para essa aula. O primeiro deles é o KNRI11, é isso mesmo, é o Kinea Renda Imobiliária. Esse fundo ele tem como propósito gerar renda de aluguel mensal através de um portfólio diversificado tanto de prédios corporativos e também de galpões logísticos. Esse é um fundo primordialmente de tijolo, tá? Inclusive dele fazem parte 17 ativos. Então ele tem 17 entre prédios corporativos e galpões logísticos espalhados por 3 estados, que seria São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro. Esse é um fundo bem bom, é um fundo diversificado, bem administrado e que ele atualmente, pelo menos no dado mais recente, ele tem uma vacância na casa dos 5%. Então, dentre todos esses imóveis, 95% deles está realmente gerando renda para ele com 5% de vacância. E esse fundo ele cobra uma taxa de administração de 1,25% ao ano. Quando eu falar as próximas taxas, eu vou dar uma explicação um pouquinho maior. Mas para esse tipo de investimento, ela está bem ok. Por quê? Porque esse é um fundo que ele exige mais administração. Porque não são apenas galpões logísticos, são prédios corporativos também, que muitas vezes tem a questão de tributação, de manutenção, da vacância em si. Então, essa taxa está bem ok para esse fundo, tá? A cotação mais recente dele, só lembrando, eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 4 de agosto, então antes da abertura do mercado no dia 5. E a última cotação que eu tenho é do dia 2 de agosto de 2019, da sexta-feira passada. Então esse fundo ele estava cotado, a última cotação dele foi em R$ 154,10. E o último dividendo que ele pagou foi de 74 centavos. O que é que isso significa? Que o dividend yield, o valor do dividendo sobre o valor da cota mais recente, equivale a 0,48%. Lembrando que essa rentabilidade de quase 0,5% no mês, ela é isenta do imposto de renda. E nos últimos 12 meses, ele teve uma rentabilidade sobre a última cotação, tá, de 5,92% nos últimos 12 meses. Isso é muito bom, porque é praticamente o valor atual da taxa Selic, quase 6%, com a isenção do imposto de renda. Então, é um investimento que, do ponto de vista líquido, a rentabilidade líquida, ele já rende mais do que a taxa Selic. E eu falei aqui até agora sobre a questão dos dividendos pagos, dos aluguéis pagos todos os meses que são isentos de imposto de renda. Mas além disso, ele também teve uma valorização na sua cota. É isso mesmo. Nos últimos 12 meses, esse fundo ele teve uma variação, uma valorização positiva de 4,33%. Obviamente, como você pode ver no gráficozinho, teve alguma oscilação, ele chegou a custar na casa de R$ 134, depois chegou a bater os R$ 160 e agora ele está em 154, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Teve alguma oscilação, nos últimos meses andou um pouquinho de lado, mas tudo bem. A grande questão é, ele já tem uma rentabilidade mensal que rende acima da taxa Selic e ainda tem a valorização da cota. Lembrando que quando você compra um fundo imobiliário e se você vender ele com lucro, sobre esse lucro incide um imposto de renda de 15%. Lá que a B3 cobre. Isso é um imposto de renda referente ao mercado de ações e investimentos em fundos imobiliários. Mas só sobre a venda, tá? Quando você vender com lucro, tem imposto. Os aluguéis mensais não tem imposto, tá? O segundo fundo que eu separei aqui foi o HGLG11, da CSHG Logística. Esse tem uma característica um pouquinho diferente do fundo passado, do KNRI, que ele também é um fundo de tijolo, que ele investe em imóveis, mas o foco dele é comprar ou construir galpões logísticos para alugar e gerar renda mensal. Então esse daqui é 100% focado no business de galpões logísticos. Isso gera um pouquinho menos de necessidade de administração, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Atualmente ele tem 12 ativos no fundo, então tem 12 imóveis atrelados a esse fundo e estão espalhados por 4 estados. Então você pode ver que existe uma boa diversificação também. Está espalhado por São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Ele tem uma vacância um pouquinho mais alta do que o fundo passado, tá? A vacância mais recente foi de 6,5%, mas para um galpão logístico isso não é tão custoso, porque geralmente ele envolve menos custos. E tanto é que a taxa de administração desse fundo também é menor. É uma taxa de 0,6% ao ano sobre o valor da cotação, não é do patrimônio do fundo. Isso pode gerar um pouquinho de diferença, até porque a cotação dele está um pouquinho mais alta do que o valor patrimonial, mas nada que você precise se preocupar. Você vê que ele já tem uma taxa de administração mais baixa, porque ele realmente demanda menos custos para ser administrado. Na cotação mais recente, ele estava custando R$ 154,02, esse era o valor da cota do fundo, e ele estava pagando um dividendo de 75 centavos. O dividendo mais recente foi de 75 centavos. Isso corresponde a um dividend yield de 0,49%, ainda mais alta do que o ativo passado. Mas nos últimos meses ele não teve essa mesma consistência. Então, tanto que a rentabilidade dele está um pouquinho menor do que o KNRI11. Então, nos últimos 12 meses, referente à cota atual, ele teve uma rentabilidade, no caso, dividendos pagos, correspondente a 5,84%.
Mas, mais uma vez, esse retorno mensal é isento no imposto de renda, então, do ponto de vista líquido, ele também rende mais do que a taxa Selic. A grande diferencial dele, que é uma coisa que eu não falei no fundo passado, mas já falando agora, para mim, pelo menos quando eu invisto em fundos imobiliários, eu busco fluxo de caixa, ou seja, eu busco a renda mensal. Se ele me pagar uma renda mensal consistente, boa, para mim tá ótimo. Se ele tiver uma valorização da cota, para mim é um plus. E esse fundo especificamente, ele teve uma baita de uma valorização. Nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização de 22,09%, com uma boa volatilidade, como você pode ver aqui na imagenzinha aqui do lado também. Ele chegou a custar R$ 125 lá no começo do ano e depois chegou a bater R$ 162 e depois recentemente ele teve uma reduzida e está agora na casa dos 154, tá? Mas é um baita fundo que investe numa área muito importante no Brasil, que é logística, que ele é especializado nisso, tem uma vacância baixa para a área, taxa de administração baixa, muito bem administrado e muito bem diversificada. Chegamos então ao terceiro fundo, que é o IRDM11, o meu favorito, que é o Fundo de Investimento Imobiliário da Iridium Recebíveis Imobiliários. Esse já tem uma característica diferente. Ele é um fundo primordialmente de papel. É isso mesmo, ele não investe diretamente em imóveis, mas em ativos financeiros, CRI, e alguns outros fundos de investimento imobiliário também, tá? Então o principal objetivo desse fundo é aplicar em ativos imobiliários, CRI e FI, para quê? Para gerar uma renda mensal para os seus sócios, para os seus cotistas. Então, só para você ter ideia, o patrimônio do fundo. Aqui a gente não fala de ativos imobiliários, não existe imóvel, não existe vacância nesse caso. Porque o que ele tem é o quê? Uma reserva, são ativos investidos e uma reserva financeira para poder fazer novos investimentos. Basicamente é isso. Então ele tem um risco até menor. Então ele tem atualmente 79,5% do patrimônio dele está investido em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, e 20,5% estão investidos em outros fundos de investimento imobiliários. Essa está a composição do fundo, mas a grande sacada desse fundo, e por isso que eu gosto tanto dele, é que a maior parte desses 80% que estão investidos em CRI, 80%, ou seja, 64% do valor total, que é 80 sobre 80%, 64% do volume total do fundo está indexado, ele está exposto à inflação, tanto ao IGPM quanto ao IPCA. E isso é muito bom porque ele foi adquirido com taxas excelentes, então ele vai gerar uma boa renda por muito tempo. E também, como ele é um ativo só de papel, só investe em ativos imobiliários, no caso em ativos financeiros, ele tem uma característica que a administração dele é muito mais simples, exige muito menos esforço, não tem que estar administrando imóvel, fazendo limpeza, manutenção, pagando impostos, nem nada do tipo. Então ele tem uma taxa de administração bem baixinha, de 0,17%, então a taxa de administração bem baixa. A última cotação dele, na sexta-feira passada, no dia 2 de agosto de 2019, foi de R$ 116,93. E o último dividendo dele pago foi de 85 centavos. Isso significa um dividend yield de 0,73%. É isso mesmo, é uma taxa bem alta, isenta no imposto de renda. E nos últimos 12 meses, os dividendos pagos, referente à última cota, tá? Não é a cota mais baixa, é a cota mais recente, foi de 8,35% nos últimos 12 meses. Então isso é uma baita renda mensal gerada por esse fundo. E aqui eu ainda não falei da valorização da cota. Uma coisa é a renda mensal que ele vai te pagando todos os meses. Somando elas todas nos últimos 12 meses, isso equivaleu a 8,35% do valor do fundo. Além disso, ele ainda tem uma valorização da cota. Então, nos últimos 12 meses, a cota desse fundo se valorizou 21,18%. Com alguma volatilidade, como você pode ver aqui na imagem, dos últimos 12 meses de rentabilidade dele, ele chegou a custar R$ 95, depois chegou a bater R$ 125 e agora está na casa dos 116, R$ 116,93. Inclusive hoje, se você estiver assistindo esse vídeo na segunda-feira, no dia 5 de agosto, no dia que eu estou liberando esse vídeo, tem um evento de subscrição, especialmente desse título, desse fundo, que pode fazer uma variação do preço, tanto para mais quanto para menos, uma coisa um pouquinho mais atípica, tá? Você não precisa entender o que é isso, só para poder avisar, porque pode ser que eu esteja falando aqui para você 116 e a cota dele esteja em 110 ou esteja em 120, eu não sei. Isso que eu estou falando é do dia 2 de agosto de 2019, da última cotação que eu tenho aqui. Isso quer dizer que esse fundo
é uma ótima alternativa também. Aqui já é um fundo de um tipo diferente, um fundo de papel até um pouco misto, né? Porque ele investe em outros fundos também, mas ele é primordialmente um fundo de papel que investe em ativos financeiros do mercado imobiliário. O que eu quero falar para você no final das contas? Que depender apenas da renda fixa, principalmente da taxa Selic, não é uma boa para investimentos de longo prazo. Para quem investe, sei lá, em Tesouro IPCA, em ativos atrelados à inflação, você pode ter ainda algum fôlego para os próximos anos. Mas é importante que uma parte do seu patrimônio também seja investida em renda variável. E começar por fundos imobiliários, para mim, é o melhor primeiro passo ideal, vamos dizer assim. Mais uma vez, esses 3 fundos não são recomendação, são apenas fundos que eu tenho na carteira, que eu acho muito legal, que vale a pena você dar uma estudada neles. E se você quiser saber muito mais sobre esse tipo de ativo, eu recomendo que você acesse o site fundsexplorer.com.br. Eu vou deixar aqui para você ver, só você acessar. Tenho certeza que esse site ele vai te trazer muitas informações sobre fundos imobiliários, vai trazer tudo que eu compartilhei aqui com você e muito mais sobre cada um dos fundos. Basta você colocar o códigozinho lá que você vai encontrar nesse site, tá? Antes de terminar, eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo dizendo se você já investe em fundos imobiliários. Diz aqui se você já investe e compartilha também quais são os fundos imobiliários que você investe. Deixa aqui esse comentário, eu quero muito saber como está a carteira de vocês em relação a fundos imobiliários e se você não investe, por que é que você não investe? Deixa um comentário aqui embaixo, só reforçando mais uma vez, sendo repetitivo, mas é muito importante deixar claro isso. Isso não é uma recomendação de investimento, tá? É apenas eu trazendo um conteúdo baseado na minha experiência, baseado no meu investimento, eu invisto nesses fundos, para que você tome conhecimento, estude e decida se vale a pena ou não para você. Mas o fato é, independente de qual fundo você escolher, comece a investir em fundos imobiliários o quanto antes. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.